Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de hebraico bíblico Shalom. Esse curso que eu tenho certeza tem sido uma bênção para a tua vida, tanto espiritual quanto na tua área intelectual, e tem aumentado os teus conhecimentos. Nós já estamos aí caminhando, para o final do nosso primeiro módulo. Estamos nos últimos assuntos que dizem respeito ao nosso primeiro módulo. Hoje também nós encerramos aqui o estudo do Shivá, o estudo do Shivá, e eu quero convidar você a continuar conosco aí nesse trabalho, nesse projeto, que com certeza vai trazer muito ganho e muita produtividade para a tua vida espiritual e intelectual, tá bom? Hoje nós vamos então falar sobre o ponto de número 9, só falamos do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos falar hoje sobre o ponto de número 9, a regra do estudo do Shivá de número 9. Vamos direto ao ponto. Ele diz assim: sempre que o Shivá estiver imediatamente após uma consoante que possua dagesh forte, esse Shivá será vocálico. Portanto, deve ser transliterado e pronunciado. Ok? Essa é a nossa última regra. Eu trouxe aqui um exemplo para você, pessoal. Eu sei que nós ainda não chegamos na parte do estudo do dagesh, mas eu quero, isso faz parte da regra do Shivá, portanto, eu preciso trazer para vocês. E quando eu estiver falando com vocês sobre dagesh, você vai conseguir assimilar de forma mais fácil. Porém, a regra aqui é para o Shivá. E essa regra pede que nós falemos do dagesh. Por isso, eu estou trazendo para você. Na regra do dagesh, eu tenho dagesh forte e dagesh lene. E a regra de número 9 diz que todas as vezes que o Shivá estiver imediatamente após uma consoante que receba um dagesh forte, esse Shivá será vocálico. Eu trouxe aqui um exemplo para você. Eu tenho a palavra dibru, dibru, Tibru, eu tenho o Dalet, eu tenho o Hirek, eu tenho o Bet, eu tenho o Shivá, eu tenho o Resh e eu tenho o Shurek Vav. Ok? O detalhe é que dentro do Bet eu tenho o Dagesh. Só que esse Dagesh, ele é um Dagesh forte. Depois nós vamos aprender por que o Dagesh é forte e quando que o Dagesh não é forte. Aqui eu quero que você entenda que eu tenho um dagesh forte dentro do bet. E a regra me diz que todas as vezes que eu tenho um Shivá, e esse Shivá vem imediatamente depois de uma consoante, e que essa consoante possua um Shivá, ou melhor, um dagesh forte, esse Shivá será vocálico. Eu tenho o Dalet, que é a minha letra D, aqui em cima o exemplo. Eu tenho o Hirek, que é a minha letra I. E eu tenho o Bet, porque está recebendo um dagesh dentro. O detalhe é que esse dagesh é um dagesh forte. E quando o dagesh ele é um dagesh forte, ele vai dobrar o valor da consoante. Um exemplo, eu tenho o bet. Esse bet, pessoal, ele está recebendo dentro dele um dagesh. E esse dagesh é um dagesh forte. Portanto, esse dagesh, ele vai duplicar, ele vai dobrar o valor da consoante que eu recebo. Ele é um dagesh duplicador. Não se preocupe, nós estamos falando aqui da regra do Shivá, ok? Quando nós estivermos falando sobre o dagesh, a tua mente vai se abrir. Mas agora, eu estou falando da regra do Shivá. É só uma pincelada sobre o dagesh. Voltando, esse dagesh está dentro de uma consoante. Ele está duplicando esta consoante que eu recebo. Portanto, ao invés de ter um bet ou um B, eu vou ter dois bets ou dois Bs, porque esse dagesh é forte. Ele vai
duplicar esta consoante. A regra é a regra do Shiva, que diz que todas as vezes que o Shiva estiver imediatamente após uma consoante que receba um dagesh forte, que é nesse caso, o Shiva será vocálico. É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Então, aqui eu tenho a palavra Dibru, e na palavra Dibru, o Shiva está vindo logo após, imediatamente após, uma consoante, que é o B, que recebe um dagesh forte. E a regra diz que quando isso acontece, esse dagesh, ou esse Shiva, perdão, esse Shiva, ele é um Shiva vocálico, ok? E aqui eu tenho o exemplo de Bru. Então, ó, de Bru, ele vai ser vocálico, porque ele está vindo logo após uma consoante que recebe um dagesh forte, ok, pessoal? Quando nós estivermos trabalhando na divisão das sílabas, você vai entender melhor isso. Mas aqui eu tenho, então, o exemplo de Bru, por que o Shiva aqui é vocálico? Porque ele está vindo logo após uma consoante que recebe um dagesh forte. Ok, pessoal? Eu tenho a palavra de Beru. Ficou complicado? Volta um pouquinho, ouve novamente. Teve dúvida? Manda mensagem, manda um zap. Nós vamos estar aqui prontos para tirar sua dúvida. Ok, pessoal? Passando, então, para o encerramento aqui do estudo do Shiva, eu quero encerrar com você falando aqui da diferença entre o breve e o longo. Diferença entre o breve e o longo. Existe uma pequena diferença e eu quero tratar com você aqui nessa aula. Professor, não está saindo demais do contexto da aula do Shiva? Não, porque os exemplos e essa diferenciação, ela tem exatamente a participação do Shiva, ok? Então, é por isso que eu resolvi colocar todos aqui dentro dessa última aula aqui, que trata do estudo do Shiva, falando da diferença entre o breve e o longo, ou do Kametz Hatuf e do Kametz Gadol. Ok, pessoal? Vamos lá? O Kametz, nesse caso, o Kametz soa como O nos seguintes casos. Percebam, quando o Kametz, e isso vai ser a dúvida de alguns, quando é que o Kametz ele vai ser um O e quando o Kametz será um A? Essa é uma dúvida que com certeza vai surgir, e para isso eu trouxe aqui para você essa aula, ok? O Kametz, aqui o T pequeno, você vê o espaço, porque aqui nós teremos uma consoante, pode ser qualquer consoante do alfabeto hebraico, e abaixo dela nós teremos o Kametz. Agora, como saber quando esse Kametz ele é um longo e quando esse Kametz ele é um breve, ok? Então, vamos lá. Soa como O nos seguintes casos. Caso de número 1, quando for um Shiva composto de Kametz. Quando for um Shiva composto de Kametz. Pessoal, olha aqui o exemplo. Roli. Percebam que eu tenho um Shiva composto de um Kametz. Você tem o Shiva e você tem a letra Kametz. Então, todas as vezes que eu tiver um Shiva composto de Kametz, esse Kametz que está do lado do Shiva, ele nunca será um Kametz Gadol, ele nunca será um longo, sempre será um O breve, ok? Quando for Shiva composto de Kametz, será o O breve, ok? Portanto, eu não vou dizer Hali, não vou dizer Hali,
será sempre roli. Roli. Ok. Roli. Vamos para a transliteração. Eu tenho aqui a letra het. Percebam que aqui está transliterado como CH, por conta da gramática, mas você também pode transliterá-lo como um H com aquele pontinho embaixo, tranquilamente, tá? Você pode usar simplesmente um H na tua transliteração com um pontinho embaixo, terá o mesmo som, não é? Choli é roli, CH como no alemão. Ok, pessoal? Beleza? Eu tenho, então, aqui o re transliterado, e eu tenho aqui o Shivá composto de Kametz, que é o O, e esse O é o O brevíssimo, porque ele é uma semivogal. Você já viu em aulas anteriores que é o O brevíssimo, tá bom? Aqui, ó, Roli, o meu O brevíssimo aqui em cima, tá? O Lamet, que é o L, e o Hirek Yud. Hirek Yud, que é o meu I. Então, eu tenho uma palavra Roli. Roli significa doença. Doença. Nesse primeiro caso, o Shivá composto de Kametz sempre será O. Segundo caso, quando o Kametz for seguido na mesma sílaba por Shivá. Quando o Kametz for seguido na mesma sílaba por um Shivá, ok? Será igual a uma sílaba fechada. Nós vamos falar sobre isso depois, na divisão silábica. Então, aqui eu tenho a palavra Rohima. Rohima. Vamos lá? Rohima. Rohima. Ok, pessoal? Por quê? Eu digo Rohima, voltando no estudo do Shivá. O Shivá, ele não será transliterado, porque ele só será vocálico quando vier logo após uma vogal, perdão, ele só será transliterado quando ele vier após uma vogal longa, tá ok? Se você voltar lá, o Shivá, ele só será vocálico, transliterado, pronunciado, quando ele vier logo após uma vogal longa, ok? Mas aqui não é uma vogal longa, seria uma vogal longa se eu tivesse um Kametz Gadol. Mas a regra diz que quando o Kametz ele é seguido na mesma sílaba por um Shivá, esse O será um O breve, um Kametz Hatuf, ok? Então, eu tenho Rohima e não Rahima, porque aqui eu tenho um Kametz e esse Kametz está sendo seguido de um Shivá. E a regra diz que quando o Kametz for seguido na mesma sílaba, ok? Na mesma sílaba, por um Shivá, esse Kametz será o O breve. O O breve, ok? Eu tenho nessa mesma sílaba, porque aqui o Shivá está fechando a sílaba, eu tenho em uma mesma sílaba o Kametz sendo seguido de um Shivá. Ok, pessoal? O Kametz está sendo seguido por um Shivá. Portanto, esse Kametz é o meu O. E eu vou ler Rohima. Rohima. Ok? Transliterando. Olha aqui, pessoal. Eu tenho o RET, que eu já disse para você, a transliteração aqui está como CH, mas você pode usar apenas o H com aquele pontinho embaixo para diferenciar do RE, né? O RET, né? Eu tenho aqui o RET, você pode transliterar como H e um pontinho embaixo. Eu tenho o Kametz, que eu já sei que é o O, porque ele vem seguido de um Shivá na mesma sílaba, então eu tenho o O. Eu tenho o Raf, Percebam, olha como é bom você fazer a diferença.
Se eu colocar aqui para você, transliterado dessa forma, e não te explicar, e não te mostrar que existe uma transliteração mais simples, você pode ler Shoshima. Então, essa é a importância de você usar uma transliteração mais simples. Pega o re na tua transliteração e usa com H e um pontinho embaixo, tá? O Raf, você pode transliterado também como CH ou como K e o H, ok? Então, eu vou ter o Raf transliterado com o C e o H, mas você pode também usar o K e o H na hora da transliteração. Eu tenho um Shiva mudo, eu não vou transliterá-lo, porque ele está vindo logo após também uma vogal que é breve. Então, eu não translitero e também não vou pronunciá-lo. Eu tenho o mem, eu tenho, agora sim, um kametz, porque esse kametz aqui, ele não está tendo logo após ele um Shiva. Então, ele é o kametz gadol, que é o meu A longo. Ok, pessoal? Acho que agora deu para dar uma melhorada aí. E eu tenho o Re. Eu tenho kametz e o Re. Ok? Beleza, pessoal? Chorma. Chorma quer dizer sabedoria. Chorma. Ok? Chorma quer dizer sabedoria. Ok? Vem da palavra Raham, que quer dizer sábio. Ponto 3. Quando o Shiva preceder um Shiva composto de kametz. Ok? Vamos lá. 3. Quando o Shiva, ou quando o kametz, perdão, quando o kametz preceder ou vier antes. Vamos lá novamente. Quando o kametz preceder um Shiva e esse Shiva for composto de kametz, esse kametz será o meu O. Beleza, pessoal? Vamos lá? Por exemplo, para facilitar, eu tenho a palavra Sohraim. Sohraim. Por quê? Eu tenho, de acordo com a regra, um kametz que está vindo antes, que está precedendo um Shiva composto de kametz. Então, quando eu tenho, regra 3, um kametz, e esse kametz preceder um Shiva composto de kametz, esse kametz aqui, que está precedendo, será o meu O breve, o meu kametz hatuf. Ok, pessoal? Eu não tenho Sahraim, eu tenho Sohraim. Sohraim. Eu tenho um kametz que está precedendo um Shiva composto de kametz. Aqui você já sabe que quando eu tenho um kametz composto de Shiva ou um Shiva composto de kametz, é o meu O. Está aqui na regra de número 1. Então, aqui eu já tenho um O. E eu tenho agora na terceira regra dizendo que quando eu tenho um kametz, e esse kametz ele precede um Shiva composto de kametz, ele também é o O. Então, eu tenho Sohraim, Sohraim, ok? Sohraim, Sohraim, ok? Olha aqui a tradução. O Tsader, que é o TS, eu tenho o kametz hatuf, que é o meu O, eu tenho o Het, que é o CH, que você pode usar, transliterar tranquilamente como H, e um pontinho embaixo. Eu tenho um Shiva composto de kametz, que é o meu O brevíssimo, meu O brevíssimo. Eu tenho o Resh, que é o meu R. Eu tenho o Patá, que é a minha letra A. Eu tenho o Yud, que é a minha letra Y. Eu tenho o Hirek, que é a minha letra I, ok? E eu tenho o Mem Sofit, o Mem final, ok, pessoal? Eu tenho aqui Sohorai, Sohorai, ok? Sohorai quer dizer
meio-dia. Sohorai quer dizer meio-dia. Então, pessoal, essas são as regras da diferença entre os kametz. Kametz hatuf, ou kametz katon, que é o O breve, e eu tenho o kametz gadol, que é o meu A longo. Aqui você tem as regras para saber diferenciar quando o kametz é um O breve e quando o kametz é um A longo. Então, assista essa aula, volte se for possível. Se tiver dúvida, você sabe onde tirar as dúvidas, é só nos perguntar. E aqui nós encerramos essa nossa aula e o estudo do Shivá. Shalom, lehitraot, paz e até mais.